Havia uma mulher chamada Helena. Ela sempre foi conhecida por ser forte, determinada, daquelas que enfrentam o mundo com o peito aberto, sem jamais demonstrar fraqueza ou medo. Mas o tempo tem um jeito estranho e poderoso de revelar o que realmente somos por dentro, de descascar as camadas que criamos para nos proteger. Depois de uma perda repentina e avassaladora, o fim de um relacionamento que ela acreditava ser para sempre, um emprego que não deu certo e o mais doloroso, a doença súbita de sua mãe, Helena sentiu como se o chão tivesse se partido sob seus pés. Aquele riso, que antes era espontâneo e contagiante, agora virou um silêncio pesado. O brilho do olhar foi substituído por um vazio que ela não conseguia nem mesmo nomear. Durante meses, ela acordava todos os dias com a mesma sensação angustiante de que estava apenas sobrevivendo, mas não vivendo de verdade. Cada dia era uma batalha para simplesmente se levantar da cama. E foi nesse ponto, no fundo do poço, que ela começou a se perguntar, num sussurro desesperado: por que tudo está desmoronando ao mesmo tempo? O que eu fiz para merecer isso? Ela orava, mas o céu parecia mudo, indiferente à sua dor. Pedia por respostas, mas só recebia o eco do seu próprio desespero. E quanto mais ela buscava forças fora de si, em distrações, em soluções rápidas, mais fraca e vazia se sentia. Era como tentar encher um balde furado. Um dia, ao visitar a mãe no hospital, Helena a encontrou mais serena do que nunca. Mesmo frágil, debilitada pelo tratamento, a mãe sorria com uma paz que parecia vir de outro lugar. Ela segurou a mão de Helena e disse com a voz suave: "Filha, às vezes Deus precisa quebrar o vaso para que ele seja moldado de novo. Mais forte, mais bonito, mais puro." Essas palavras ficaram presas na mente de Helena como um sussurro insistente. Mas na hora, ela não as entendeu. Pareciam apenas uma frase bonita, mas vazia de sentido prático para a sua dor. Naquela noite, voltando para casa, uma chuva torrencial desabou sobre a cidade. Helena estacionou o carro no acostamento, incapaz de seguir em frente. E ali, sozinha na escuridão, ela começou a chorar. Chorou por tudo que perdeu, por tudo que não conseguiu ser e por tudo que ainda não entendia. E naquele momento, algo dentro dela se quebrou, mas pela primeira vez, ela sentiu que essa quebra não era o fim. Era o começo de algo novo. Nos dias seguintes, ela começou a mudar pequenas coisas, quase imperceptíveis. Acordava um pouco mais cedo, só para ver o sol nascer. Passou a escrever em um caderno tudo o que sentia, sem filtros, sem julgamentos. E pouco a pouco, aquelas palavras desabafadas viraram uma forma de oração. Em vez de pedir, ela começou a afirmar: "Hoje eu caí, mas ainda estou aqui. Hoje doeu muito, mas eu sei que vai passar. Hoje eu chorei, mas agradeço por ainda ter um pingo de fé." Com o tempo, as palavras se tornaram sementes, e as lágrimas o adubo que as fazia germinar. Helena começou a compreender que a verdadeira mudança não vem de fora. Não vem de um novo amor, de um novo trabalho, nem de se mudar para um novo lugar. A mudança, a cura, nasce dentro da própria dor, quando a gente finalmente entende que para florescer é preciso primeiro aceitar e atravessar o inverno. Um dia, caminhando pela praça onde costumava passear com a mãe, Helena viu uma árvore. Era uma árvore retorcida, com uma marca profunda, como se tivesse sido quebrada no meio do tronco por uma tempestade antiga. Mas contra todas as chances, contra toda a lógica, aquela árvore ainda florescia, cheia de vida, com galhos que se esticavam em direção ao céu. Ali, no silêncio daquele instante, ela finalmente entendeu. A vida não estava tentando destruí-la, a vida estava tentando moldá-la, fortalecê-la. E naquele dia, ao fechar os olhos e respirar fundo, Helena sentiu algo diferente.
Não era mais revolta, era aceitação. Não era mais dor, era aprendizado. Não era mais desespero, era fé. Uma fé silenciosa, mas inabalável. Meses depois, sua mãe partiu. Mas Helena não desabou como antes. Ela chorou, sim, mas foi um choro leve, de saudade. Um choro de quem entendeu que o amor nunca vai embora, apenas muda de forma, se transforma em memória, em inspiração. Agora, quando alguém se aproxima dela com o coração cansado, buscando uma palavra de conforto, Helena repete as palavras que um dia ouviu de sua mãe. Deus não destrói vasos, Ele os reconstrói. E é isso que ela aprendeu, que às vezes é preciso se quebrar para se encontrar de verdade. Que a fé não é a ausência de dor, mas a coragem de continuar acreditando, mesmo quando tudo parece perdido. A história de Helena é, de certa forma, a história de todos nós, porque em algum momento a vida nos quebra. Mas se permitirmos, se tivermos coragem de olhar para as nossas rachaduras, é nessa quebra que o milagre acontece. É onde Deus trabalha em silêncio, moldando, curando, reconstruindo. E no fim, você percebe que o que parecia o fim era apenas o começo do seu mais lindo recomeço. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que talvez esteja passando por um momento difícil. Talvez seja o sinal que essa pessoa precisa para não desistir hoje. E lembre-se sempre, a mudança que você tanto procura, a força que você tanto precisa, começa dentro de você. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais mensagens como esta. Fique em paz.